Não tem dinheiro fácil. Tanto no AdSense quanto no Air Exchange tem muito trabalho envolvido e são produtos completamente diferentes, né? São feitos para serem rodados em níveis diferentes. Então, você como publisher, você tem que entender, eu não estou falando para você rodar um ou outro, inclusive eu vou até incentivar, né, no final da live para que você teste os dois e, inclusive, se possível, mantenha os dois na sua operação, só que tem forma certa de você rodar os dois dentro da operação para que você consiga continuar escalando, tá? Ele é a maior rede de publicidade do mundo, tá? Ele é a rede com o maior número de sites rodando atualmente. Ele foi feito, é um produto do Google que tem há mais aí de 20 anos, se eu não me engano, e ele foi feito para monetizar sites na internet. Então ele é basicamente a porta de entrada de qualquer publisher na internet. Muitas das coisas que você precisa para saber monetizar um site na internet, você precisa de uma conta do AdSense, tá? Então é geralmente como as pessoas dão o primeiro passo, muitas delas ficam ali para sempre, não vão adiante, né? Por N motivos que eu vou comentar aqui na live, mas geralmente é a primeira porta de entrada. E eu gosto de dizer que ele é o outro lado do Google Ads. A gente fala bastante de buy side, sell side, né? O buy side é você estar comprando lá dentro do Google Ads, o sell side é você estar vendendo lá dentro do AdSense. Na parte de display, o AdSense é o outro lado da moeda. Para que os anunciantes eles possam comprar display, tem que ter sites anunciando seu inventário de display, colocando seu inventário de display à venda, tá? Isso é feito a partir do AdSense. O problema que eu vejo no AdSense, né? Na verdade, é o problema para alguns e talvez é o ponto positivo para outros, para quem está começando, é o pouco controle da ferramenta. O AdSense ele foi feito para ser meio que self-service, né? Ele tem pouco controle e pouco suporte. Para quem já teve que lidar com o suporte do Google AdSense, tirando algumas contas aí escaladas que possuem um suporte um pouquinho melhor, a grande maioria, mais de 95% das contas, tem um suporte muito fraco, tá? A grande maioria das contas nem suporte por e-mail tem, não tem nenhum tipo de contato direto com o Google. Então isso dificulta muito a vida do publisher, porque como publisher, se você não tem suporte, você não tem como saber se você está fazendo a coisa certa ou não, tá? Então essa falta de controle e de suporte seriam os principais problemas que eu vejo para um publisher de sucesso escalar dentro dessa ferramenta. Se você não tem nenhum nem outro, é muito difícil de você conseguir escalar a sua receita de uma forma mais previsível e saber que você está fazendo a coisa certa, tá? Outro ponto que está atrelado à falta de controle e à falta de suporte é que o AdSense é um produto muito sensível. Eu já vi muita gente, sem fazer nada de errado, ter alguns picos de tráfego, ter algumas poucas nuances aí em relação ao tráfego e ter a conta limitada ou até, né, o grande pesadelo dos publishers é uma conta banida. Então eu vejo muito isso acontecendo no AdSense como limitação e banimento e não acontece da mesma forma no Air Exchange. Obviamente também tem banimento, não existe limitações no Air Exchange, tá? Se você, no máximo que existe a penalidade de clique duplo, mas não existe uma limitação direta dentro do Air Exchange. E essa limitação que você vê no AdSense, ela acaba prejudicando bastante a escala de publishers, tá? Limitação e banimento. Então, esses seriam os principais pontos ali que o AdSense faz ser uma rede tão abrangente, mas ao mesmo tempo que não respeita e não condiz com a realidade dos publishers que estejam escalando, que estejam fazendo mais receita, tá? Uma coisa que é bem comum no AdSense é que, por exemplo, não é muito comum você ver contas no AdSense que faturam mais de 100 mil dólares por mês. Então, obviamente, contas que fazem um valor mais alto, elas tendem a ter aí uma atenção especial ou uma checagem especial por parte do time de políticas, tá? Então, uma das coisas que eu vejo em relação ao AdSense, você pode perceber isso analisando os maiores sites da internet, é que a grande maioria dos sites que fazem mais de 100 mil dólares por mês numa conta só, num site só, eles não estão rodando AdSense. Então, o Google está mais acostumado, né, e é um produto mais, o Ad Exchange e o Ad Manager são produtos mais voltados a sites que fazem receitas maiores. Então, como publisher, à medida que você escala, o que você prefere? Você prefere estar usando o produto que é utilizado pela maioria dos sites escalados ou você prefere estar usando um produto
que a maioria a maioria dos sites que são poucos, né, que fazem pouca receita, que são pequenos em termos de receita de anúncio, estão rodando. Qual dos dois você prefere? Então isso é uma parada interessante aí, importante para você acompanhar, tá?